Boa tarde, gente. Estão todos com o documento atualizado, funções PDF aberto na página 8? Ricardo, sim. Os demais aí? Ednei, sim. Paula. Amanda. Ok. Vários alunos tentando resolver aquele exercício 6.1, em que são dados conjuntos x e y e exibir uma relação R com domínio x contra domínio y, que não seja função, e uma relação S que seja função. Vários alunos estão encontrando dificuldades, e por conta dessas dificuldades, na hora de tentar resolver esse problema, eu fiz nessa página 8 desse documento de vocês, uma subseção, a seção 8.1, bem no final da página 8, com uma nota de esclarecimento a respeito dessa questão de relações e funções. Então, vejam lá o que eu escrevi. A gente já vai falar sobre o assunto de hoje, mas antes eu quero fazer esse esclarecimento. Tá? Então, na seção 8.1, no final da página 8, lá está escrito: se R é o conjunto dos pares ordenados 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, R é uma relação? É uma função? Então, importante observar que nenhuma dessas perguntas está qualificada, uma vez que não é usual o conceito de relação. O que é usual é o conceito de relação com domínio e codomínio dados. Então, muita gente está tentando resolver aquele exercício 6.1 simplesmente afirmando: esse conjunto de pares ordenados é relação e não é função, esse outro aqui é relação e é função. Gente, como foi dado para vocês tanto o conceito de relação quanto de função, você deve perceber que esses conceitos demandam explicitar domínio e contradomínio. Então, não adianta a pessoa afirmar isto aqui é uma relação, isto aqui é uma função. Essas afirmações carecem de sentido. É necessário qualificar domínio e contradomínio. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Se R é esse conjunto de pares ordenados que está dado ali, se esse R é uma relação ou uma função. Não faz sentido essa pergunta, porque nós nunca definimos esses conceitos. O que nós definimos foram os conceitos de relação com domínio dado e contradomínio dado, e função com domínio dado e contradomínio dado. Então, eu coloco algumas situações ali. R é uma relação, aquele R dado ali, é uma relação com domínio dado pelo conjunto 8, 9 e codomínio dado pelo conjunto 1, 2? Não é, porque aquele R formado pelos pares ordenados 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, não é subconjunto de 8, 9 cartesiano 1, 2. Concordam com isso? Ok. Ok. Os demais aí? Tá. Então, esse R é uma relação com domínio 8, 9 com domínio 1, 2? Não, não é. É uma pergunta que é possível responder. R é uma relação com domínio e codomínio dados pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sim. Por quê? Porque aquele conjunto de pares ordenados é subconjunto do produto cartesiano desse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por ele mesmo. Portanto, é uma relação com esse domínio e esse codomínio. Estamos de acordo? Vamos ver. Ok. Ok. Então,
é uma função com domínio e codomínio dados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso, apesar de ser uma relação com esse domínio e esse codomínio, não é uma função. Tá? Não é uma função com esse domínio e esse codomínio, simplesmente porque o conjunto, o elemento 7 pertence ao domínio e não tem imagem alguma naquele conjunto R de pares ordenados. Portanto, apesar de ser uma relação com esse domínio e codomínio, não é uma função com esse domínio e codomínio. Estamos de acordo? Vamos ver. Ok. Tá. É uma função com domínio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e codomínio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Sim, porque aquele conjunto de pares ordenados dado é subconjunto do produto cartesiano entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Além disso, para cada elemento do domínio 1, 2, 3, 4, 5, 6, existe uma e apenas uma imagem no codomínio. Portanto, é uma função com esse domínio e esse contradomínio. Esclarecido aí, gente? Tudo tranquilo? Ok. Demais? Tá. Então, quando vocês forem lidar com aquele exercício 6.1, por favor, tomem cuidado. Não vão ficar dizendo por aí, isso aqui é uma relação, esse aqui é uma função. Vocês têm que qualificar o discurso. Então, esse conjunto de pares ordenados é uma relação com aquele domínio, com aquele contradomínio tal, mas não é função. Já isso aqui é uma relação com esse domínio, com esse contradomínio, mas não é uma função com esse domínio e contradomínio por esse e esse motivo. Ok, Pedro? Então, Pedro, a gente estava conversando agora há pouco sobre esclarecimentos para ajudar a resolver o exercício 6.1, que bastante gente está encontrando dificuldade para lidar com aquilo. Basicamente, o alerta é para vocês, quando forem responder se um dado conjunto de pares ordenados é uma relação ou não, se é uma função ou não, sem qualificar domínio e contradomínio, vocês não estarão respondendo coisa alguma. Ok aí, Pedro? Tá. Qualquer dúvida, a gente tem os dias e horários especificados para responder as questões de vocês. Então, agora podemos ir para o começo da página 8, seção 8, sequências de Cauchy. Então, vejam lá. Nós já qualificamos o que são conjuntos, os primeiros axiomas de conjuntos, da teoria de conjuntos. A partir disso, qualificamos números naturais, inteiros e racionais. Em seguida, qualificamos o que são relações com domínio e contradomínio dados. A partir disso, definimos o que é uma função com domínio e contradomínio dados. E como primeiro exemplo não trivial de função, nós começamos estudando sequências de racionais. Entre as sequências de racionais, existe uma categoria delas muito importante que nós vamos usar para definir o que são números reais. Então, encerrando a discussão de hoje, na segunda-feira nós seremos capazes de finalmente qualificar o que é um número real. Para isso, a gente precisa conhecer um pouco a respeito das famosas sequências de Cauchy. Cauchy, para quem não sabe, foi um matemático do final do século XIX, um dos responsáveis pelo primeiro movimento de fundamentos da matemática, hoje conhecido como movimento de análise. Então vamos lá. Na primeira linha dessa seção 8, nós temos ali uma abreviação, uma outra abreviação muito usada para afirmar que uma sequência xn converge para um racional L. Nós lemos o que está do lado esquerdo ali, dos 3 pontinhos, como limite da sequência xn com n tendendo ao infinito igual a L. Então, esse limite quando afirmamos que o limite da sequência xn com n tendendo ao infinito é igual a L, isso é apenas uma anotação abreviada para xn converge para L.
sendo que xn converge para L nós já definimos em termos de epsilon e delta. Então, uma sequência de racionais é convergente, uma sequência xn de racionais é convergente, se e só se existe L, obviamente racional, tal que o limite de xn com n tendendo ao infinito é igual a L. Feito isso, nós temos alguns teoremas importantes, muito importantes. Eu não vou demonstrar isso em nenhum desses teoremas, 10, 11, 12, 13, porque para aquilo que nós já explicamos para vocês, essa disciplina não é uma disciplina de cálculo. Se fosse uma disciplina de cálculo diferencial integral, eu seria obrigado a demonstrar cada um desses teoremas. Nós estamos apenas dando os pré-requisitos básicos, quais são as ferramentas de cálculo importantes para a gente definir o conceito de números reais. Quando vocês forem estudar cálculo, de fato, daí vocês vão ver as demonstrações desses teoremas, mas se algum de vocês tiver curiosidade em saber como que se faz essas demonstrações, a gente pode conversar em horário fora de aula. O primeiro teorema diz o seguinte, teorema 10. Se xn converge para L e yn converge para M, então a soma xn mais yn converge para a soma dos limites. Resumidamente, esse teorema é conhecido como a soma das sequências converge para a soma dos limites. Então, se xn converge para L e yn converge para M, então xn mais yn converge para L mais M. Estamos de acordo com o teorema 10? Deu para entender o teorema 10? A gente só vai dar exemplos daqui a pouco. Amando ok. Tá. Esse teorema é conhecido como o limite da soma é a soma dos limites. Tá? O teorema 11 diz que se xn converge para L e yn converge para M, então o produto das sequências converge para o produto dos limites. Então esse teorema diz que o limite do produto é o produto dos limites. O teorema 12 diz que o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, se xn converge para L e yn converge para M, então xn menos yn converge para L menos M. E, finalmente, o teorema 13, se xn converge para L, yn converge para M, e esse M é diferente do racional zero, então xn dividido por yn converge para L dividido por M. Importante lembrar o que significa esse dividido por. Dividir por significa multiplicar pelo simétrico multiplicativo. Nós fazemos essa ressalva do m diferente de zero, porque da maneira como foi definido multiplicação entre racionais, não é possível garantir a existência de simétrico multiplicativo do racional zero. É aquilo que é conhecido como não é usual dividir por zero. Eu não estou afirmando para vocês que é impossível, na verdade é perfeitamente possível definir divisão por zero, só não é usual. Apenas isso. Então, resumidamente, esses 4 primeiros teoremas da nossa conversa de hoje dizem que o limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites e limite da razão é a razão entre os limites. Exemplo. Então, o primeiro exemplo ali seja xn a sequência constante 7. Então, essa sequência constante 7 tem como imagens x1 igual a 7, x2 igual a 7, x3 igual a 7 e assim por diante. E a sequência yn dada por 1 sobre n. Então, as imagens dessa sequência são y1 igual a 1, y2 igual a meio, y3 igual a 1/3 e assim por diante. Nós já provamos que, no caso da sequência xn igual a 7, nós temos uma sequência constante, cujo limite é a própria constante. Então, essa sequência xn converge para 7. É um teorema que nós já provamos no último encontro. Já a sequência yn igual a 1 sobre n, especificamente ela, nós também provamos que ela converge para 0. Então, sabendo que xn converge para 7 e yn converge para 0, o que dizer sobre xn mais yn? Ou seja, a sequência
7 mais 1 sobre n. A sequência 7 mais 1 sobre n converge para a soma dos limites de cada uma delas. Então, isso vai convergir para 0 mais 7. E 0 mais 7 é 7, porque o zero racional é neutro aditivo. Estamos de acordo com o limite da soma nesse exemplo? Ok. Ok. E a sequência xn vezes yn converge para quanto? Bem, de acordo com o teorema 11, o limite do produto é o produto dos limites. Como a sequência xn converge para 7 e a yn converge para 0, o produto xn vezes yn, quanto que é esse produto xn vezes yn? É 7 vezes 1 sobre n, ou seja, 7 sobre n. Então, essa sequência converge para o produto 7 por 0. Como 0 é absorvente multiplicativo entre os racionais, 7 vezes 0 é 0. Estamos de acordo com esse último exemplo? Então, vocês devem observar, em relação a esses dois exemplos que eu dei para vocês, o propósito desses teoremas. Esses teoremas, eles permitem economia na hora de fazer conta. Porque, vejam só, para provar que a sequência xn igual a 7 converge para 7, nós provamos primeiro que qualquer sequência constante converge para a própria constante. Dessa forma, a gente, no caso específico da sequência xn igual a 7, a gente não precisa se preocupar com os épsilons e deltas para essa sequência, porque a gente já provou que qualquer sequência constante converge para a própria constante. Então, em particular, se essa constante é 7, nós já sabemos que a sequência xn igual a 7 converge para 7, graças ao teorema que a gente provou no último encontro. Um dos teoremas que a gente provou no último encontro. Nós também provamos que a sequência 1 sobre n converge para 0. Significa que se a gente quiser saber para quanto converge 7 mais 1 sobre n, basta usar esse teorema 10 em parceria com os teoremas de sequência constante e da sequência 1 sobre n. Analogamente, a sequência 7 sobre n, a sequência 7 sobre n pode ser descrita como um produto entre a sequência constante xn igual a 7 e a sequência yn igual a 1 sobre n. Então, cada um desses casos, graças a esses teoremas, dispensa a necessidade da gente ficar usando épsilons e deltas o tempo todo. Porque você deve perceber que essa história de épsilons e deltas, para casos muito simples, a gente não encontrou grande dificuldade para provar que os limites são os valores enunciados nos teoremas. Mas para efeito de fazer conta, de fazer cálculo, dependendo da sequência, se forem sequências muito complicadas de trabalhar, é uma atividade profundamente ingrata ficar usando a definição em termos de épsilons e deltas. Então, esses teoremas, eles representam economia de pensamento. Eles facilitam o processo de contas. Tá? Teorema 14. O limite de uma sequência de racionais, quando existe, é único. Tá? Eu só mencionei esse teorema para vocês. Eu pensei por um bom tempo se eu faria a demonstração desse teorema ou não. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao encerrarmos a ementa dessa disciplina, dentro do período já previsto no calendário da universidade, se a gente tiver tempo sobrando no final, a gente volta a discutir sobre esse teorema 14. Tá? A demonstração desse teorema 14 não é complicada, é uma demonstração bem simples, é uma demonstração feita por redução ao absurdo, ou seja, a gente supõe que, dada uma sequência de racionais que admite limite L, a gente supõe a existência de um outro limite L' diferente de L, e a partir disso chega a uma contradição. Assim a gente consegue provar a unicidade do limite quando ele existe. Tá? Eu decidi, por enquanto, não
fazer a prova desse teorema justamente, novamente, por questão de economia de tempo. Eu não vou pedir para vocês fazerem a demonstração desse teorema como exercício, justamente por causa daquilo que a gente já conversou várias vezes, que isso aqui não são aulas de cálculo, a gente só tem que dar os elementos de cálculo mínimos necessários para a gente poder brincar com as funções que vocês mais usam na atividade profissional de vocês. Mas, havendo um tempo, se a gente tiver tempo disponível no final desse período especial, a gente volta a falar sobre esse teorema 14. Mas o teorema 14 é importantíssimo justamente porque ele garante unicidade de limite. Então, quando a gente provou que o limite de função constante é 7, limite de função constante C é o próprio C, isso na prática significa que esse limite não pode ser qualquer outro valor diferente de C. No outro caso, que a gente provou que a sequência 1 sobre n converge para zero, graças a esse teorema significa que a sequência não pode convergir para qualquer outro valor diferente de zero. Estamos de acordo em relação ao teorema 14? Vamos ver. Tá. Ok. Então, e agora nós vamos a um conceito bastante importante. Sem esse conceito, a gente não consegue definir o que são números reais, que é o conceito de sequência de Cauchy. Então, logo abaixo do teorema 14, nós temos ali a sequência XP é de Cauchy. O que significa dizer isso? Que para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que m maior do que delta e n maior do que delta implica que a distância entre xm e xn é menor do que epsilon. Isso é uma situação bastante diferente de sequência convergente. Porque na definição de sequência convergente, nós temos n maior do que delta, implica que a distância de xn até o limite é menor do que epsilon. Ou seja, as imagens xn ficam confinadas a um intervalo tal que essas imagens ficam sempre a uma distância de L menor do que esse epsilon qualquer, desde que esse epsilon seja um racional maior do que zero. No caso de sequência de Cauchy, nós não falamos explicitamente de qualquer limite. Nós apenas estabelecemos que as imagens xm, xn, para ambos m e n maiores do que delta, ficam sempre muito próximas umas das outras, sempre menores, essas distâncias de xm até xn ficam sempre menores do que esse epsilon, para que a sequência seja de Cauchy. Para facilitar a visão intuitiva dessa definição de sequência de Cauchy, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente vai explorar esse exemplo com bastante cuidado. Então vamos lá. Nós vamos, nesse primeiro exemplo, definir uma sequência xn, ou seja, uma função com domínio nos naturais e com imagens racionais, da seguinte forma. Olhem só como está definida essa sequência. Essa sequência xn é tal que x de zero é 2. Então, a imagem de zero por essa sequência é o racional 2. E x de n mais 1 é igual a xn mais 2 sobre xn, tudo isso multiplicado pelo simétrico multiplicativo de 2, ou seja, dividido por 2. Tá? Multiplicado por meio é a mesma coisa que dividido por 2. Então, nós estamos dando uma definição da sequência a partir dessa informação. X de 0 é 2 e x de n mais 1 é igual a x de n mais 2 sobre xn, tudo isso dividido por 2. Então, como que a gente obtém as imagens dessa sequência? Bem, o x de 0 já está escrito, é 2. Então, se o x de 0 é 2, quanto que é o x de 1? Então, vocês têm ali a igualdade dada. O x de 1 é o caso em que o n no xn mais 1 é 0. Então, quando o n é 0, n mais 1 é 1.
E significa que o x de 1 é igual ao x de 0 mais 2 sobre x de 0, tudo isso dividido por 2. Sendo que o x de 0 já foi dado, o x de 0 é 2. Estamos de acordo com a conta necessária para responder quanto que é o x de 1? Ok, ok, tá. Então, se o x de 1 é x de 0 mais 2 sobre x de 0, tudo isso dividido por 2, é porque o x de 1 é mais 2 dividido por 2, tudo isso dividido por 2. Fazendo a conta, isso nos dá x1 igual a 3 meios. Notem vocês que esse 3 meios é um racional. Estamos de acordo com o valor de x1? 3 meios. É só substituir e fazer a continha ali. Amanda sim, Ednei sim, Pedro sim. Ok, tá bom. Agora que já sabemos o x de 1, a partir do x de 1 a gente obtém o x de 2. Então, o x de 2 é o caso em que n igual a 1. Então, o x de 2 é o x de 1 mais 2 dividido pelo x de 1, tudo isso dividido por 2. Mas como o x de 1 é 3 meios, então o x de 2 é 3 meios mais 2 dividido por 3 meios, tudo isso dividido por 2. Isso nos dá x2 igual a 17 sobre 12. Estamos de acordo com o x2? Novamente, é claro, vocês têm que refazer essas continhas. Eu fiz essas contas aí no papel, só coloquei as respostas. Mas eu recomendo vocês fazerem essas continhas de novo. Estamos de acordo com o x2? 17 sobre 12? Ok, ok, tá. Tá bom. Aí, o x3 a gente obtém a partir do x2. Então, o x3 é o x2 mais 2 sobre o x2, tudo isso dividido por 2. Então, o x3 é 17 sobre 12, mais 2 dividido por 17 sobre 12, tudo isso dividido por 2. Isso nos dá x3 igual a 577 sobre 408. O x4 a gente determina a partir do x3, que vai nos dar x4 igual a 665.857 sobre 470.832. O x5 vocês obtêm a partir do x4, o x6 a partir do x5 e assim por diante. Ou seja, nós temos aqui definida uma sequência de racionais, em que x0 é 2, x1 3 meios, x2 17 sobre 12 e assim por diante. Está claro essa sequência aqui mostrada para vocês? Vamos ver. Ok, tá. Então, uma pergunta natural é por que eu estou colocando esse exemplo dessa sequência. Então, eu estou colocando essa sequência aqui para vocês para ilustrar um exemplo de uma sequência de racionais que é de Cauchy, mas que não converge. Tá? Então, o porquê ela é de Cauchy e por que ela não converge, a gente já conversa aí. Então, nós já sabemos quais são as imagens, como determinar o valor de cada imagem dessa sequência. Agora, vejam só. Qual é a distância entre x0 e x1? Tá? Então, x0 é igual a 2. x1 é igual a 3 meios. Isso significa que x0 é igual a 4 meios. E a distância entre 4 meios e 3 meios é meio. Por isso está escrito ali que o valor absoluto de x0 menos x1 é igual a meio. Isso significa que a distância entre x0 e x1 é meio. Já a distância entre x1 e x2 é a distância entre 3 meios e 17 sobre 12. E essa distância entre 3 meios e 17 sobre 12 é 1 sobre 12.
Já a distância entre x2 e x3 é a distância entre 17 sobre 12 e 577 sobre 408. Logo, essa distância entre x2 e x3 é 1 sobre 408. A distância entre x3 e x4 é a distância entre 577 sobre 408 e 665.857 sobre 470.832. Isso nos dá um outro racional, que é 1 sobre 470.832. E assim por diante. Estamos de acordo com essas primeiras distâncias entre as primeiras imagens dessa sequência? Ok. É claro que eu não estou assumindo que vocês estão refazendo essas contas nesse momento, tão rapidinho. Mas, como eu falei para vocês, recomendo que vocês refaçam essas contas aí para vocês verem de onde estão saindo esses valores. Tá? Agora vocês comparem essas distâncias ali. Vejam só. Paula está digitando. Vamos ver só o que a Paula está querendo dizer. Antes da gente prosseguir. Meu áudio está cortando bastante. Paula, experimenta sair e entrar de novo. Ver se resolve. Senão eu faço isso. Ok, Paula. Saia. Tá, entendi, Paula, mas vamos ver aqui. Saia e entre novamente. Vamos ver se ela consegue ver isso daí. Só um minutinho aí, gente. Ó, enquanto a Paula faz isso, eu vou eu mesmo fazer isso. Só um minutinho aí, gente. Vamos ver aqui. Paula, tá ouvindo melhor agora? Hello? Vamos ver. Tá. É uma pena aí, Paula. Esse horário é bem ruim. Tá bom. Bem, você ouve as gravações, qualquer dúvida você pergunta aí. Tá bom? Mas então, voltando aqui. Comparem aí, gente, a distância. Então, comparem a distância entre essas imagens que a gente está exemplificando aqui. Ó. A distância entre x0 e x1 é meio, ao passo que a distância entre x1 e x2 é um valor menor do que meio, que é 1 sobre 12. E a distância entre x2 e x3 é menor do que 1 sobre 12, que é 1 sobre 408. E a distância entre x3 e x4 é menor do que esse 1 sobre 408, que é 1 sobre 470.832. E assim por diante. Estão percebendo isso, gente? Vamos ver. Ednei, ok. Os demais, tá. Então, gente, eu preciso saber aí. Ok. Então, vocês notem que à medida que esses M e N avançam para a direita, a gente aqui está assumindo valores M e N quais? 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Mas não precisa ser apenas com diferença de apenas 1 entre M e N. Aqui estou colocando somente esses casos. Mas à medida que M e N avançam para a direita, a distância entre xm e xn se torna cada vez menor. Então, por exemplo, se a gente escolhesse epsilon, olhando ali na definição de sequência de Cauchy,
Se a gente escolhesse epsilon igual a 1, porque o epsilon é qualquer racional, o epsilon é qualquer racional maior do que zero. Então, digamos que a gente escolha epsilon igual a 1. Qualquer m e n à direita de zero vai garantir que essa distância de xm até xn é menor do que 1. Por quê? Meio é menor do que 1. 1 sobre 12 é menor do que 1. 1 sobre 408 é menor do que 1. E assim por diante. Todas as distâncias são sempre menores do que 1. No caso em que epsilon é meio, quais são os mn, para qual valor de delta que a gente garante que a distância de xm até xn é menor do que meio? Para qualquer mn à direita de 1, por exemplo. Tá? Então, o delta igual a 1 já vai garantir isso. Então, a distância de x2 a x3 é menor do que epsilon meio, porque é 1 sobre 408. A distância de x3 a x4 é menor do que esse epsilon meio, porque é 1 sobre 470.832 e assim por diante. Então, pegando a ideia aí de sequência de Cauchy? Vamos ver. Ok. Os demais. Tá bom. Então, gente, aí eu coloco ali o seguinte: é possível provar que a sequência acima é de Cauchy. Então, notem vocês que eu não estou provando aqui que essa sequência em especial é de Cauchy. Até porque, para provar que essa sequência aqui é de Cauchy, é um trabalho considerável, não é brincadeira fazer essa prova. Então, eu só estou afirmando para vocês que ela é de Cauchy. Tá? Mas a visão intuitiva é essa que eu estou dando para vocês. Agora, a pergunta é, mesmo provando que essa sequência é de Cauchy, será que essa sequência converge para algum racional L? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Está clara a pergunta, gente? Eu quero saber se essa sequência, além de Cauchy, se ela é convergente. Estão entendendo a pergunta? Ok. Então tá bom. Então, para responder se essa sequência converge, nós vamos usar aqueles teoremas 10, 11, 12, 13 que eu coloquei ali para vocês. Porque vejam só, ali está dado que a sequência foi dada de que forma? Xn mais 1 é igual a xn mais 2 sobre xn, tudo isso dividido por 2. Ora, isso significa que 2 vezes xn mais 1 é igual a xn mais 2 sobre xn. Eu vou perguntando passo a passo aí. Vocês estão de acordo com essa conta? Que 2xn mais 1 é igual a xn mais 2 sobre xn? Preciso saber se vocês estão de acordo com essa conta. Isso aí vem direto da definição da sequência. Não estou vendo respostas aí. Nicole está de acordo. Os demais? Acho que sim. Olá, Pedro. Acho que sim, nunca é satisfatório. Veja como está definida a sequência. Xn mais 1 é igual a um termo entre parênteses, que é aquele xn mais 2 sobre xn, dividido por 2. Multiplica por 2 ambos os lados da igualdade, você vai ter 2 vezes xn mais 1 igual ao termo que está entre parênteses. É só multiplicar aquela igualdade por 2 em ambos os lados, mantém a igualdade. Concorda, Pedro? Então, os demais aí, tudo... Porque só até agora só Nicole e Pedro se manifestaram. A Amanda está de acordo. Ednei de acordo. Ricardo, sim. Tá bom. Então nós temos essa igualdade. O 2 que multiplica xn mais 1 é igual a xn mais 2 sobre xn. Então, se existir esse limite, porque a gente quer saber se essa sequência converge para algum L racional.
Então, se esse limite existir, nós podemos aplicar limite em ambos os lados da igualdade, mantendo a igualdade. Por que isso? Por causa do teorema 14. O limite de uma sequência de racionais, se existir, é um só valor. Então, o limite do lado esquerdo vai ter que coincidir com o limite do lado direito. Por isso está escrito, o limite com n tendendo ao infinito de 2xn mais 1 deve ser igual ao limite com n tendendo ao infinito de xn mais 2 sobre xn. Estamos de acordo com isso? Só estamos calculando o limite em ambos os lados daquela igualdade. Ok. Ok. Tá bom. Então, se esse limite existir, vai ter que satisfazer isso. Mas vejam o lado esquerdo. O lado esquerdo nós temos o limite de um produto. O limite da sequência 2 com a sequência xn mais 1. E limite de produto, de acordo com o teorema 11, é o produto dos limites. Então, aquele limite de 2xn mais 1, se existir, vai ter que coincidir com o limite de 2 vezes o limite de xn mais 1. Concordo com esse lado esquerdo? Ok, tá bom. O lado direito é o limite de uma soma. De acordo com o teorema 10, o limite da soma é a soma dos limites. Então, esse limite da soma, se existir, ele vai ter que ser igual ao limite de xn mais o limite de 2 sobre xn. Concordam com isso? Ok. Eu preciso ir perguntando para ver se está tudo ok aí com vocês. Tranquilo aí, gente? Ricardo? Ok, então tá bom. Mas daí a gente pergunta, quanto que é o limite de 2 com n tendendo ao infinito? Isso é o limite de uma sequência constante, que é a própria constante. Então, esse limite de 2 não é problema, é 2. Quanto que é o limite de xn mais 1? Ora, o limite de xn mais 1, naturalmente, tem que coincidir com o limite de xn, pela definição de limite. Então, se o limite de xn existir e for L, o limite de xn mais 1 vai ter que ser esse mesmo valor L. Então, do lado esquerdo, nós temos 2 vezes L. Estamos de acordo com o lado esquerdo? Passo a passo, a gente tem que fazer coisa com calma. Ok? Os demais? Tá. Tá. Ok. Pedro está digitando. Alguma questão aí, Pedro? Tá. Então tá bom. Aí o lado direito nós temos o limite de xn, com n tendendo ao infinito, mais o limite de 2 sobre xn. Bem, o limite de xn, se existir, ele tem que ser igual a L maiúsculo. Então a gente só colocou ali o L maiúsculo. E o limite daquele 2 sobre xn é o limite de uma razão. Então, esse limite da razão, de acordo com o teorema 13, ele existe se o limite do denominador for diferente de zero. Então, para aquele limite de 2 sobre xn existir, ele vai ter que ser 2 sobre L, desde que esse L não seja o racional zero. Então, nós temos 2L igual a L mais 2 sobre L. Estamos de acordo com essa igualdade? Se o limite existir, então ele vai ter que satisfazer essa igualdade. Então, concordo aí, gente? Ok? Claro, lembrando que esse L, para a gente usar esse teorema 13, não pode ser o racional zero. Mas essa igualdade 2L igual a L mais 2 sobre L, a partir dela a gente tem L igual a 2 sobre L. É só aquela igualdade 2L igual a L mais 2 sobre L, é só somar ambos os lados do simétrico aditivo de L.
Ou seja, subtrair de L em ambos os lados, mantém a igualdade. Então nós temos L igual a 2 sobre L. Mas L igual a 2 sobre L implica em L ao quadrado igual a 2. O que é esse L ao quadrado? É L vezes L. Então, se esse limite existir, ele tem que satisfazer essa igualdade L ao quadrado igual a 2. Estamos de acordo? Vamos ver. Ok. Tá. Então a pergunta agora é se existe algum racional L cujo quadrado seja 2. Essa é a pergunta. Porque para a sequência dada convergir para um limite racional L, é necessário que esse L, o que quer que seja, o quadrado dele seja 2. Tranquilo até aí, gente? Ok. Então, o que eu vou provar agora para vocês é que é impossível a existência de um racional L cujo quadrado seja 2. Então vamos ver como é que a gente faz essa prova. Vamos supor que esse L é racional, porque a gente está supondo isso desde o início. Porque para essa sequência de racionais ser convergente, é necessário que esse limite seja racional. Então vamos continuar mantendo a hipótese de que esse L é racional. Se ele é racional, a gente pode representá-lo como P sobre Q, onde P e Q são inteiros e o Q é diferente de zero, do zero inteiro. Concordam com isso? Ok. Então tá. Logo, como a gente tem ali que o L ao quadrado tem que ser igual a 2, e representando L como P sobre Q, então o quadrado de P sobre Q é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Então esse P ao quadrado sobre Q ao quadrado tem que ser 2. O que implica que o P ao quadrado igual a 2Q ao quadrado, lembrando vocês que esse P é um inteiro e o Q também. Então nós temos um P inteiro ao quadrado que é igual a 2 vezes o quadrado de um Q inteiro. Concordo com essa igualdade? P ao quadrado igual a 2Q ao quadrado, onde ambos P e Q são inteiros? Ok. Tá. Então tá bom. Mas, uma vez que P e Q são inteiros, então P e Q são ou primos ou compostos. Tá? Porque vejam só, a gente pode assumir, sem perda de generalidade, que ambos P e Q são inteiros positivos. Por que isso? Porque a gente está interessado num racional P sobre Q cujo quadrado é 2. Tá? A gente garantindo a existência de algum racional com P e Q ambos positivos, e cujo quadrado seja 2, a gente consegue provar que esse tal de L maiúsculo é de fato um racional. O que são primos e compostos? Refrescando a memória de vocês, que vocês devem ter visto isso no tempo de escola, um número é primo se ele for divisível apenas por ele mesmo ou por 1, sendo esse número diferente de 1. Então, exemplo, o 2 é um inteiro primo que ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. O 3 é primo, o 4 já não é primo. O 4 é 2 vezes 2. Então, o 4 ele pode ser representado como um produto entre primos, 2 e 2. O 5 é primo, o 6 não é primo. O 6 é composto, porque o 6 é o produto de primos, 2 vezes 3, e assim por diante. Lembraram aí a diferença entre números primos e compostos? Todo número inteiro positivo é ou primo, ou composto, ou 1. Ok. Agora vejam só, então. Esses P e Q são inteiros, e cada um deles é ou primo ou composto.
Logo, esse P ao quadrado conta com uma quantia par de fatores primos. Por que isso? Vamos tentar criar uma visão a respeito disso. Por exemplo, ó, digamos que o P, vamos considerar um exemplo bem simples, digamos que P seja 12. 12 é um inteiro composto, porque 12 é o produto de 3 ocorrências de primo. 2 vezes 2 vezes 3. Então, o 12 composto é o produto por 2 vezes 2 vezes 3. Concordam com isso? O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Agora vejam só. Esse 2 vezes 2 vezes 3, vocês têm uma quantia par de fatores primos 2 e uma quantia ímpar de fatores primos 3. Porque vocês têm duas ocorrências do fator primo 2 e uma única ocorrência do fator primo 3. Se vocês elevarem o 12 ao quadrado, esse quadrado de 12, todos os fatores primos vão ocorrer em quantias pares. Então, o fator primo 2 vai ocorrer 4 vezes, porque o 12 tinha duas ocorrências do fator primo 2, então o quadrado vai ter 4 ocorrências do fator primo 2. Já o fator primo 3 de 12, que só tinha uma quantia ímpar de ocorrências, uma única ocorrência, na hora de elevar ao quadrado, vocês vão lá ter 3 vezes 3. Então, vocês vão ter uma quantia par de ocorrências do fator primo 3. Concordam com isso? Ok. Ok. Demais? Tranquilo? Tá. Então, esse P, esse P inteiro, como eu falei para vocês, ele é ou primo ou composto. Mas tanto faz se ele for primo ou composto, o quadrado dele certamente vai ser composto. Porque se o P for primo, o quadrado de um primo é um composto, porque é um produto de um primo por ele mesmo. Tá? Agora, mesmo que o P seja composto, e mesmo que o P tenha quantia ímpar de algum fator primo, o quadrado vai ter uma quantia par daqueles fatores primos. E se o P tiver uma quantia par de fatores primos, de um certo fator primo, o quadrado vai continuar tendo uma quantia par de fatores primos. Então, qualquer que seja esse inteiro P, o quadrado dele conta com uma quantia de fatores primos para cada um dos fatores primos. Concordam que o P ao quadrado tem uma quantia par de fatores primos para cada fator primo? Ok. Uhum. Ok. Mesma situação ocorre com o Q ao quadrado. O Q é o inteiro. Esse inteiro é ou primo ou composto. Mas o quadrado dele, obrigatoriamente, vai ser um composto em que a quantia de fatores primos de Q ao quadrado é par, seja qual for o fator primo. Só que, de um lado, nós temos P ao quadrado. E do outro lado, nós temos 2Q ao quadrado. Então, aquele Q ao quadrado, ou ele tem zero ocorrências do fator primo 2, ou uma outra quantia par de fatores primos 2. Mas o 2 em si é um fator primo. Então, mesmo que o Q ao quadrado tenha zero ocorrências do fator primo 2, com aquela ocorrência do fator primo 2, que está do lado esquerdo de 2Q ao quadrado, o lado direito dessa igualdade vai ter uma quantia ímpar de fatores primos 2. E se o Q ao quadrado tiver uma quantia par de fatores primos 2, somando com aquela outra ocorrência 2 em 2Q ao quadrado, o lado direito da igualdade P ao quadrado igual a 2Q ao quadrado vai ter uma quantia ímpar de fatores primos 2. Então, nós estamos trabalhando com essa igualdade. P ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Do lado esquerdo da igualdade, nós temos uma quantia par de fatores primos 2. E do lado direito, nós temos uma quantia ímpar de fatores primos 2. Concordam com isso?
Amanda sim, Nicole sim. Então tá bom. Logo, isso é uma contradição. Porque se o P ao quadrado do lado esquerdo tem uma quantia par de ocorrências do fator primo 2, se o lado direito tem uma quantia ímpar, então não pode haver essa igualdade. Então, logo, o P ao quadrado não pode ser igual a 2Q ao quadrado. Consequentemente, esse L maiúsculo não pode ser representado da forma P sobre Q, onde ambos P e Q são inteiros. Moral da história, não existe limite dessa sequência. Estamos de acordo? Pois é. Vocês podem ver isso daí sob um outro ponto de vista. Nós acabamos de provar que a famosa raiz quadrada de 2 não é racional. Não é um número racional. Ou seja, a raiz quadrada de 2, que é a suposta representação desse L cujo quadrado é 2, não é um racional. Só a título de curiosidade, se vocês olharem aquele livro, é um livro muito famoso de divulgação científica chamado Cosmos, de Carl Sagan, você já deve ter ouvido falar. Nesse livro Cosmos,